Hoje, no Top 10, nós vamos te levar numa viagem pelo Sistema Solar, onde o objetivo não é voltar para casa, mas sim descobrir o que aconteceria se alguém comum como eu e você fosse jogado em cada um dos planetas do Sistema Solar. Antes da gente começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim você não perde mais vídeos como esse. Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, o que significa que ele é muito quente, certo? Sim, mas também não. Durante o dia, a temperatura em Mercúrio chega a absurdos 427 graus Celsius. É como o calor de um forno de pizza, só que multiplicado por 4. A temperatura é suficiente para derreter vários tipos de metal, incluindo chumbo. Se você pousasse no lado iluminado de Mercúrio, seu corpo simplesmente começaria a cozinhar de dentro para fora. Seus fluidos corporais evaporariam tão rápido que você nem teria tempo de gritar. Um viajante mais esperto poderia pensar em pousar à noite para fugir do calor infernal, mas até assim Mercúrio pegaria você desprevenido. Isso porque quando o Sol se põe, as temperaturas despencam para 173 graus negativos. Isso é mais frio do que qualquer registro já feito na Antártida. Então, se você não tivesse sido frito durante o dia, certamente viraria picolé humano durante a noite. E a atmosfera? Bom, ela praticamente não existe em Mercúrio. Então, para completar, você morreria por asfixia. Tempo estimado de sobrevivência em Mercúrio, menos de 30 segundos. Causa da morte, um combo de sauna mortal e freezer instantâneo. Se Mercúrio é um inferno de temperaturas, Vênus é um inferno em todos os sentidos. Na astrologia, Vênus é o planeta do amor, da beleza, do encantamento. Na mitologia, é equivalente à deusa Afrodite. Mas não se engane não, viu? Dentro do Sistema Solar, a aparência de Vênus é bem menos encantadora. Cair no planeta seria como entrar direto no inferno, só que pior. Assim que você entrasse na atmosfera de Vênus, o calor extremo de 465 graus Celsius começaria a cozinhar o seu corpo. Isso significa que a sua pele e seus órgãos derreteriam em segundos. Mas o calor seria só o começo. A pressão atmosférica em Vênus é 92 vezes maior que a da Terra, o equivalente a estar a quase 1 quilômetro de profundidade no oceano. E não demoraria muito para os seus ossos serem totalmente esmagados. Para completar, o ambiente de Vênus é tão hostil que se você tentasse respirar, acabaria envenenado. A atmosfera do planeta é densa, feita de dióxido de carbono e coberta de nuvens de ácido sulfúrico. Sim, isso mesmo que você ouviu, ácido sulfúrico. É como ser cozido, esmagado e dissolvido. Tudo ao mesmo tempo. Sinistro, né? Tempo estimado de sobrevivência em Vênus, menos de 10 segundos. Causa da morte, esmagamento, derretimento e corrosão por ácido. Marte. Na nossa lista, Marte pode até parecer o destino mais promissor. Não é à toa que vários filmes e séries gostam de mostrar Marte como um planeta possível de ser habitado. Mas só parece mesmo, viu? O homem até planeja colonizar o planeta vermelho no futuro próximo, mas nem pensa em chegar lá sem o traje correto. Sem um equipamento de proteção, o pouso em Marte já seria fatal. Para começar, que ao pousar e tentar respirar, você perceberia que essa é uma missão impossível. A atmosfera de Marte é feita de dióxido de carbono, o famoso CO2, aquele mesmo gás bem tóxico que surge quando se queima combustível. Nesse cenário, os seus pulmões iam desmoronar enquanto o dióxido de carbono envenena seu sangue. E tem mais. Marte possui só 1% da pressão atmosférica da Terra. Isso faria com que os fluidos no seu corpo, como sangue, lágrimas e saliva, literalmente começassem a ferver. Seus olhos ficariam inchados, os vasos sanguíneos aumentariam de tamanho e
e suas veias poderiam até explodir, sem falar na radiação cósmica que bombardeia o planeta sem parar. Tudo isso num frio de menos 60 graus Celsius. Mesmo que você milagrosamente sobrevivesse ao sufocamento e à pressão, eu sinto te informar que seu fim seria inevitável e você congelaria em poucos minutos. Tempo estimado de sobrevivência em Marte, 60 segundos ou menos. Causa da morte, asfixia, ebulição interna e congelamento. A Terra está parecendo cada vez mais o planeta perfeito. É ou não é? Deixe aqui o seu comentário sobre o que você está achando dos nossos vizinhos, nada hospitaleiros, digamos assim. Júpiter. Se você, nosso viajante espacial, caísse em Júpiter, a sua morte seria brutal, mas espetacular. Para começar, Júpiter é um gigante gasoso, então não existiria um lugar para pousar. Assim que você entrasse na atmosfera, ia ter que enfrentar tempestades colossais, incluindo a famosa Grande Mancha Vermelha, que tem ventos de até 600 km por hora. Imediatamente, você seria jogado de um lado para o outro, como uma folha de papel dentro de um furacão. Enquanto isso, nuvens de amônia e hidrogênio estariam provocando irritações insuportáveis nos seus olhos e nos seus pulmões. Fora que você não ia nem conseguir puxar o primeiro fôlego. A atmosfera de Júpiter é bem tóxica e não tem oxigênio por lá. Mas talvez o maior problema seria a gravidade, ou a força descomunal dela. A força gravitacional de Júpiter é quase 3 vezes maior que a da Terra. Isso significa que você ia sentir o peso do seu próprio corpo literalmente te esmagando. Seus ossos quebrariam, seu coração teria dificuldade para bombear o sangue e você começaria a perder a consciência. Se você continuasse caindo, a pressão atmosférica aumentaria tanto que seus órgãos internos seriam comprimidos até explodirem. Seria como um show de fogos e artifícios. E se você milagrosamente sobrevivesse até o núcleo de Júpiter, seria vaporizado pelas altas temperaturas que podem chegar a 24.000 graus, mais quente do que o Sol. Tempo estimado de sobrevivência em Júpiter, menos de 1 minuto. Causa da morte, asfixia, esmagamento e desintegração. Saturno. Saturno é outro grande gasoso, então o cenário seria parecido com Júpiter, mas com um toque extra de horror. Ao chegar, de cara você teria que atravessar os anéis de Saturno. Os anéis são lindos e imponentes nas fotos, mas muito perigosos na vida real. Os anéis de Saturno são feitos de pedaços de gelo e rocha que viajam a velocidades de até 80.000 km por hora. Sim, 80.000 km por hora. Apesar da beleza, se você se chocasse com um desses fragmentos, não seria nada bonito, viu? Sinto em dizer que você seria literalmente dilacerado em questão de segundos. Bom, digamos que você conseguisse entrar na atmosfera de Saturno sem ser atingido. A situação ainda estaria bem complicada para você. Seu próximo desafio seria enfrentar os ventos de 1.800 km por hora. Já sentiu que Saturno é chegado numa velocidade, né? São ventos mais rápidos e mais fortes do que qualquer furacão já registrado aqui na Terra. Mais violentos que o furacão Katrina ou o furacão Helene, por exemplo. No vendaval, a sua pele seria arrancada e seu corpo seria esmagado pela pressão atmosférica. E, se você sobrevivesse até as camadas mais profundas da atmosfera de Saturno, o calor intenso de 11.000 graus Celsius iria vaporizar o que restou de você. Tempo estimado de sobrevivência em Saturno, 30 segundos a 1 minuto. Causa da morte, dilaceramento, asfixia, esmagamento e vaporização. Urano. Aqui o cenário é bem desfavorável. De novo, Urano é um planeta gasoso, então não tem superfície sólida para você pousar. Assim que você entrasse na atmosfera, o frio extremo do planeta seria a primeira coisa a te atacar. As temperaturas em Urano chegam a impressionantes 220 graus negativos. O planeta é o lugar mais frio do sistema solar. Em questão de segundos, seus olhos seriam os primeiros a congelar. Seus músculos ficariam rígidos e o sangue das suas veias seria
cristalizado. Mas o frio não seria o único problema. A atmosfera de Urano é feita de hidrogênio, hélio e metano, e nadinha de oxigênio. Você simplesmente não teria como respirar e sufocaria imediatamente. Para piorar, os ventos em Urano atingem até 900 km por hora. Eles te jogariam de um lado para o outro como um boneco de pano, arrancando sua pele e quebrando todos os seus ossos. Isso tudo enquanto você é sugado para a camada cada vez mais profunda da atmosfera desse planeta gelado. Se, por um milagre, você chegasse vivo ao centro de Urano, a pressão atmosférica esmagaria seu corpo como uma lata de refrigerante. Estou falando de ossos quebrados e órgãos internos comprimidos. Basicamente, você viraria uma bolha de carne. Tempo estimado de sobrevivência em Urano, 30 segundos, causa da morte, asfixia, congelamento e ossos esmagados. Netuno. Se você achava que a situação não tinha como piorar, eu te apresento Netuno, o planeta azul. Netuno é simplesmente o lar dos ventos mais rápidos do sistema solar. Na atmosfera do planeta, eles podem atingir velocidades de impressionantes 2.000 km por hora. Isso é quase o dobro da velocidade de um furacão de categoria 5 aqui na Terra. Um vento dessa potência ia rasgar a sua pele e arrancar as suas roupas quase que imediatamente. O atrito ia causar queimaduras graves no seu corpo e você dificilmente sairia dessa com algum osso inteiro e no lugar. Se não bastasse, Netuno também é o planeta mais distante do Sol. Além de violento, é absurdamente frio e escuro. A cor de Netuno é basicamente gás metano. Fascinante de longe, mas mortal de perto. Quando você começasse a cair na atmosfera azulada do planeta, o metano entraria nos seus pulmões e substituiria rapidamente o oxigênio no seu sangue, te matando por asfixia em segundos. Conforme você continuasse caindo, a pressão atmosférica aumentaria de forma rápida. Lembrando que a pressão em Netuno é milhares de vezes maior que a da Terra. O resultado é que seus órgãos internos seriam espremidos tão rápido quanto um piscar de olhos. Mas fique tranquilo, porque essa pressão toda vai fazer seu coração parar antes disso acontecer. O frio de 214 graus negativos transformaria suas articulações em blocos de gelo e afetaria as suas terminações nervosas, causando uma dor insuportável. O sofrimento, pelo menos, seria curto, já que você perderia a consciência em poucos segundos. Mas Netuno também esconde mistérios. Alguns cientistas acreditam que na atmosfera do planeta, o gás metano, aquele que dá cor azul, pode sofrer um processo químico que transforma o carbono em diamante. Ou seja, um viajante perdido no espaço que entrasse na órbita netuniana seria esmagado e congelado, mas possivelmente também veria pequenos cristais de diamante caindo ao seu redor, como uma eterna chuva brilhante em sua homenagem. Parece ser uma maneira bem glamurosa de morrer. Você não concorda, não? Comenta aqui, ó. Tempo estimado de sobrevivência em Netuno de 10 a 30 segundos. Causa da morte, asfixia, congelamento de órgão e trauma múltiplo. Achou que eu ia deixar nosso querido planeta anão de fora? Não. Bem, morrer em Plutão seria uma morte lenta e extremamente solitária. Primeiro, você enfrentaria o frio mais brutal que o sistema solar pode oferecer. A temperatura média em Plutão é de menos 240 graus Celsius. O vapor de água nos seus olhos e pulmões se transformaria em cristais de gelo instantaneamente e seu corpo congelaria em segundos. A atmosfera de Plutão é composta principalmente de nitrogênio, e você não conseguiria respirar porque seus pulmões entrariam em colapso pela falta de oxigênio. Como Plutão tem só 6% da gravidade da Terra, isso significa que você flutuaria lentamente enquanto congela. Quando seu coração finalmente parasse, você se tornaria uma estátua de gelo vagando para sempre pelo frio dos confins do sistema solar. Mas talvez a parte mais triste é que Plutão não é mais considerado um planeta de verdade desde 2006. A União Astronômica Internacional decidiu que ele não cumpre todos os requisitos para ser considerado um planeta, já que ele compartilha a órbita com outros objetos no cinturão de Kuiper. Não conseguiu se impor como o chefe único, e aí ele foi rebaixado para planeta anão, mas continua sendo terrivelmente gelado e mortal. Tempo estimado de sobrevivência em Plutão de 30 a 60 segundos. Causa da morte, congelamento, asfixia e falência cardíaca. Então,
Tá pronto para uma viagem tipo essa? Pois é. Por tudo que a gente te mostrou, se você quer viver uma experiência interplanetária, é melhor escolher os filmes de ficção científica mesmo, viu? Porque o Sistema Solar não é exatamente um lugar amigável para os humanos. E me conta, em qual desses planetas você não gostaria de morrer de jeito nenhum? Comenta aqui, ó. E diz pra gente qual foi a morte que você achou mais assustadora. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos sobre o espaço e outros temas insanos que a gente traz por aqui. Até o próximo.